a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade. Quem tem uma Bíblia, Lucas, capítulo de número 5, versículos 4, 5 e 6. Se você não tem uma Bíblia, ligue aí no seu aplicativo. Sabe que a novíssima linguagem de amanhã diz assim: o dedo tecla e o coração está cheio. Se você tem uma Bíblia aí, por gentileza, Lucas, capítulo de número 5. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, versículo 4: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. O texto bíblico que nós acabamos de ler, eu acredito que todos conhecem aqui, até mesmo melhor do que eu, dizendo que Jesus estava ensinando uma grande multidão à beira da praia, e a Bíblia diz que aquela multidão apertava Jesus, e Jesus teve que sair de onde ele estava e procurar um lugar para que pudesse pregar, ministrar a palavra de Deus. Jesus procura um dos barcos que estavam ali à beira da praia. Jesus ele entra nesse barco e começa a ensinar, começa a pregar a palavra de Deus. E aquele povo estava ali, queridos, desejoso. Aquele povo estava ali, irmãos, querendo ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Jovens, porque esse homem que estava pregando, a Bíblia diz que até os fariseus e escribas lá na sinagoga se admiravam com a sabedoria e a autoridade que ele ensinava. Jesus tinha apenas 12 anos de idade e ele estava lá na sinagoga, e os mestres da lei, os escribas, os fariseus estavam admirados porque um adolescente estava ensinando a palavra de Deus com autoridade e ousadia. Aleluia. Atos 10:38 vai dizer que Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo. Então Jesus está ensinando a palavra com a ousadia que o Espírito Santo pousou sobre ele. E aquela multidão apertava, porque eles queriam estar na frente, eles queriam ouvir a palavra. Quem lembra daquele menino que preparou um lanche para ir ao deserto, porque ele tinha o desejo de ouvir a palavra de Deus? Aquele menino da multiplicação dos pães e peixes, aquele menino preparou o seu lanche porque ele queria ouvir a palavra. Então ele prepara ali o seu lanchinho e vai lá para o deserto porque ele queria ouvir Jesus falar. Aleluia. Eu quero dizer a você, jovem, esta noite, que Deus tem uma palavra ao teu coração. E se você veio aqui com esse desejo no coração, abre o teu coração esta noite, porque o Senhor vai falar contigo. Esta palavra esquadrinha os nossos corações. Esta palavra é suficiente. Esta palavra, queridos, não é nova como muitos querem dizer. Um homem lá de Nazaré, com uma sandália nos pés, talvez com uma roupa surrada, começou a ensinar esta palavra. E esta palavra permanece. A Bíblia diz que pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E é esta palavra que o Senhor está falando conosco esta noite. Glória a Deus.
Aquele povo estava ali porque queriam ouvir a palavra de Deus. E o texto vai dizer o seguinte: e viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. A multidão apertava Jesus. Então Jesus procura um dos barcos para que pudesse ensinar aquela multidão. E interessante no versículo de número 2, que haviam 2 barcos à beira da praia, e Jesus ele tem a discrição de escolher um daqueles barcos. Jesus ele tem o poder de discricionário nesta noite para escolher um barco para poder pousar. E Jesus escolhe esta noite o teu coração. Jesus escolhe esta noite esse lugar de adoração, porque Jesus ele quer falar, ele quer ensinar a nós esta noite. Glória a Deus. Eu quero dizer a você que o discurso de Jesus não era aquele discurso de prosperidade. O discurso de Jesus não é o evangelho da facilidade. O discurso de Jesus não é o evangelho light, não, queridos. O discurso de Jesus é o seguinte: diante do jovem rico, a Bíblia diz que ele pergunta para Jesus: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a salvação? E Jesus diz: jovens, obedeça os mandamentos. Ele diz o seguinte: Jesus, desde a minha mocidade eu tenho observado. E aquele que sonda os corações, ele diz para aquele moço: ainda te falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Eu não acredito que Jesus permite que aquele moço vá embora sem a salvação, porque a Bíblia diz que aquele moço ele se entristece e vai embora, e Jesus permite que o moço vá embora sem a salvação. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus não abre exceção. O Evangelho é o Evangelho da cruz, é o Evangelho da renúncia, é o Evangelho da santidade, é o Evangelho da santificação, é o Evangelho que Jesus ele está nos ensinando esta noite. E a Bíblia diz que o discurso era tão duro que a multidão quis deixá-lo. E Jesus diz para os discípulos: e vocês? Aí Pedro toma a palavra e diz o seguinte: jovens, Senhor, para onde nós iremos, se somente tu tens a palavra de vida eterna? Para onde nós podemos ir, queridos? Para onde nós iremos, se somente Jesus tem a palavra de vida eterna? E a Bíblia vai dizer o seguinte no versículo de número 3: entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Glória a Deus. Aleluia. Jovens, aqueles homens, eles tinham uma sociedade, eles tinham uma empresa de pesca, e a Bíblia diz que eles, trabalhando a noite inteira, nada apanharam, nada eles pescaram. E eu imagino agora, queridos, um pai de família tendo que retornar para casa sem nada nas mãos. Imagine aqueles homens, talvez voltando para casa com semblante de fracasso. Imagine aqueles homens, talvez, voltando para casa tristes, desanimados, queridos, porque trabalharam a noite inteira e nada apanharam. Imagine aqueles homens voltando para casa sabendo que os filhos estão em casa precisando de algo, sabendo que a esposa está dizendo: falta isso e falta isso. Mas eu quero dizer a você esta noite que Jesus vem de encontro a você. E você, jovem, não vai voltar para casa com semblante de fracasso. Você não vai voltar para casa da mesma forma que você entrou aqui esta noite. Talvez com
eu pesquei a noite inteira. Jesus, eu sou um pescador. E Jesus, irmãos? Jesus, ele era um carpinteiro. Agora imagina Pedro falando para Jesus: Jesus, o mar não está para peixe. Jesus, nós tentamos a noite inteira e nada nós conseguimos. Talvez você venha tentando, tem se passado algum tempo e você ainda não conseguiu alcançar aquilo que você tanto deseja. Tentou uma vez, talvez você tentou a segunda vez e não conseguiu. Talvez foi a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez. Mas Jesus de Nazaré, ele vem de encontro a você esta noite e diz: lançai as redes, porque você vai pescar. Interessante que aqueles homens nada apanharam, desembarcam e estavam lavando as redes. Por que aqueles homens estavam lavando as redes? Sabe por quê, queridos? Não sei como está a situação da tua vida esta noite, mas aqueles homens estavam lavando as redes. Não era porque eles estavam desanimados, não era porque eles haviam desistido de tudo, não. Aqueles homens estavam lavando as redes, porque o dia seguinte é um novo dia. O choro, ele pode até mesmo durar uma noite, mas eu quero dizer a você, jovem, esta noite, que a alegria ela vem pela manhã. Mas você precisa lavar as redes esta noite. Mas o que é, irmão, lavar as redes? É a tua vida. Tem que lavar as redes na palavra de Deus. Aleluia. Talvez as tuas redes estão rosto daí. Talvez as tuas redes estão sujas. Talvez as tuas redes se romperam. Talvez as tuas redes precisam ser lavadas esta noite. Mas Jesus está aqui com uma poderosa palavra. Ele vai lavar esta noite. Jesus vai lavar a tua vida esta noite. Você vai sair daqui lavado pelo poder do sangue de Jesus. Talvez foi esse dia. Jesus, eu fiz isso, e agora? Jesus, eu errei, e agora? Senhor, eu pequei, eu não quero ir na sede, Senhor, eu não sou digno, mas você está aqui esta noite, porque o Espírito Santo te constrangeu, e porque Ele quer lavar as suas redes esta noite. Jesus vai lavar redes aqui esta noite. Jesus, Ele quer lavar as redes do teu amor esta noite. Jesus, Ele quer lavar as redes da tua vida lá no teu trabalho, lá na escola, lá onde você mora, na tua vizinhança. Jesus está aqui esta noite porque Ele quer te lavar, jovem. Ele quer te lavar esta noite. Permita-se ser lavado pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz o seguinte: lavados pela lavagem da palavra. É a palavra que vai lavar você esta noite. É a palavra que vai tirar as arestas. É a palavra que vai tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. É a palavra que vai te mostrar o caminho. É a palavra que vai te revelar, queridos, aquilo que está oculto aos teus olhos. É pela palavra de Deus que nós estamos de pé, porque é pela palavra que nós somos lavados esta noite. Deus se fez revelar pela palavra. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então permita-se ser lavado esta noite, queridos, porque se você quer continuar, se você tem um desejo
porque o dia seguinte é um novo dia. Diz o seguinte, queridos: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Aleluia. Aleluia. Jovem, você fazer aquilo que todo mundo faz é ser conveniente. Você fazer aquilo que é fácil, é simples, é ser conveniente. Mas você muitas vezes obedecer, mesmo sendo contrário à tua opinião, mesmo sendo contrário àquilo que você acredita, eu quero dizer para você que isso é obediência, porque mesmo Pedro, ele tendo pescado a noite inteira, mesmo ele sendo um exímio pescador, mesmo Pedro, queridos, dizendo: Jesus, o barco, o mar não está para peixe, Jesus, tu és carpinteiro, o que é que o Senhor quer falar? Talvez você está dizendo: Jesus, não dá, Jesus, não adianta, Jesus, não tem mais jeito, Jesus, Senhor, eu tentei, não consegui, não adianta. Mas Jesus diz esta noite: mesmo contra tudo que você já tentou, lance as redes, lance as redes, lance as tuas redes, jovem. Não é hora de desistir, não é hora de olhar para trás, não é hora de pensar em desviar para a direita ou para a esquerda, não, queridos. É hora de tentar, é hora de prosseguir, é hora de perseverar. Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz que o mar está revolto, uma grande tempestade. Os discípulos estão dentro do barco tentando tirar a água, porque achavam que iriam morrer. E aparece Jesus, eles acham que é um fantasma. E sabe o que Jesus disse? Vem. Aleluia. Se dentro do barco estava difícil, se dentro do barco eles já estavam achando que iriam morrer, agora eu imagino ele tendo que sair de dentro do barco para poder pisar sobre as águas. Se dentro do barco já estavam desesperados, imagine agora ter que sair do barco e pisar sobre as águas. Isso é loucura, irmão William, é loucura. É loucura, jovem. Mas eu quero dizer o seguinte para você: o único depois de Jesus a andar sobre as águas foi Pedro. Se você quiser ter experiência com Deus, você tem que sair do barco, mesmo em meio ao desespero, e pisar sobre as águas. Se você quiser ter experiência com Deus, você tem que arriscar. Você tem que tentar de novo. Jesus, foi a noite inteira, mas eu vou tentar. Jesus, nós somos pescadores, mas eu vou tentar de novo. E sob a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. Jesus, é sob a tua palavra. Eu não tenho condições. Jesus, eu não posso. Jesus, eu não tenho capacidade. Mas sob a tua palavra, Jesus, eu vou lançar. Eu vou lançar. Eu vou lançar as redes. Eu vou lançar as redes. Quer andar sobre as águas? Tem que arriscar. Tem que tentar, jovem. Não pode desistir, não pode parar, não pode desanimar, querido. Não é momento de você parar. Não é momento de você desistir. Sabe por quê, queridos? Olha o que diz o texto. Versículo de número 4 ainda. Aleluia. Faze-te ao mar alto. À beira da praia, Jesus ensinava a multidão. Mas com os discípulos ele disse o seguinte: faze-te ao mar alto. Jesus te chama esta noite, jovem, ao mar alto. Jesus te chama esta noite para ir um pouco além, porque ele quer falar contigo. Tem muita gente querendo viver à beira da praia,
as águas dos tornozelos. Eu digo: Jesus, eu quero um pouco mais nos joelhos. Jesus, eu quero um pouco mais nos lombos. Jesus, eu quero um pouco mais. Então tem que mergulhar, querido. Se você quer intimidade com o Espírito Santo, então tem que descer um pouco mais. Tem que descer um pouco mais. Mas Jesus, as águas estão nos tornozelos. Eu quero mais. Água nos joelhos, eu quero mais. Água nos lombos, eu quero mais. Jesus, eu quero mergulhar nas águas do Espírito Santo. Eu quero mergulhar nas águas do Espírito Santo. Jesus, eu quero mergulhar nas águas do Espírito Santo. Mas para mergulhar tem que saber nadar. Para mergulhar tem que saber nadar. Mas e aí, meu irmão? Como eu posso aprender a nadar para mergulhar nas águas do Espírito? É isso que você está vivendo. Cruz, aprendendo a nadar. Renúncia, aprendendo a nadar. Obediência, aprendendo a nadar. Oração, aprendendo a nadar. Jejum, aprendendo a nadar. Palavra de Deus, aprendendo a nadar. Então, querido, se você quer mergulhar nas águas do Espírito, tem que aprender a nadar nesta noite, porque o meu desejo é mergulhar nas águas do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Tem muita gente aí fora embriagado com vinho, mas eu vejo esta noite uma igreja que tem desejo de se embriagar do Espírito Santo. Jesus, eu quero estar embriagado do Espírito Santo. Jesus, eu quero ser guiado. Jesus, eu quero ser conduzido pelo Teu Espírito. Jesus, eu quero ouvir a voz do Teu Espírito. Jesus, eu quero que o Espírito Santo esteja comigo. Glória a Deus. Aleluia. Então, faze-te ao varal. Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Olha o que diz o versículo de número 6. Jovem, Deus tem grandes promessas a nós. Deus está preparando esta geração, queridos. Deus poderoso e santo. Porque os antigos estão passando e quem o Senhor vai levantar para conduzir a sua igreja? Quem Deus vai levantar para pregar a sua palavra? Quem o Senhor irá levantar para profetizar? Quem? Olha o que diz o versículo de número 6. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhes a rede. Jovem, você quer ser abençoado pelo Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você quer um pouco mais do Espírito Santo de Deus? Você quer viver na dependência do Senhor? Você quer viver no centro da vontade de Deus? Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor irá mandar tantos peixes que você mesmo não vai acreditar o tamanho da bênção que o Senhor irá te conceder. É muito mais além daquilo que nós pedimos e necessitamos. Você espera talvez tão pouco. Deus tem muito mais para você. A sua expectativa é tão pequena, mas Deus tem muitos anos de bênçãos para você esta noite. Mas sabe o que é isso, queridos? Quando Jesus diz a Pedro: lançai as redes,
A voz da eternidade soou nesse momento. E os cardumes de peixes, eles foram direto para as redes daqueles pescadores. A voz da eternidade, a voz de Deus, ela soa aqui esta noite através da palavra. Essa mesma voz que é a voz da criação, que diz que todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus, é a mesma voz que diz para Lázaro: Lázaro, vem para fora. A voz da eternidade, ela soa aqui esta noite, porque Deus, Ele quer te abençoar. Mas você tem que permanecer, mas você tem que lançar as redes, mas você tem que tentar de novo, Jesus, não deu certo, Senhor, eu vou conseguir, Senhor, eu vou alcançar, porque o Senhor, Ele vai à sua frente, querido. Aleluia. E para encerrar, versículo de número 7: fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. A bênção de Deus, ela será tão grande sobre as nossas vidas, que você vai ter que compartilhar com o seu companheiro, você vai ter que compartilhar com o seu amigo, você vai ter que compartilhar. Sabe por quê, querido? Porque o egoísta, ele prefere que o seu barco vai a pique, mas ele não divide nada com ninguém. Quem lembra daquelas duas mulheres que foram até Salomão? Aqui não era, a mãe diz assim: corta no meio, nem para ela nem para mim, a egoísta. Mas a verdadeira mãe disse o seguinte: é o que você vai dizer a Deus esta noite. A verdadeira mãe diz o seguinte: eu prefiro ver meu filho com ela, mas ver ele com vida. A bênção de Deus será tão grande sobre as nossas vidas, que você terá que compartilhar, você terá que dividir, você terá que abençoar. Mas abençoar quem, irmão? Aquele que te faz bem? A Bíblia diz que os publicanos fazem o mesmo. É aquele que não gosta de você, é aquele que diz que não te suporta, é aquele que passa e não te cumprimenta. É com esse que você terá que convidá-lo para participar da bênção de Deus sobre a tua vida. Deus tem muito mais além daquilo que nós pedimos ou necessitamos. Vamos, eu quero encerrar dizendo o seguinte: a única coisa que Deus ele pede de nós: não desista. Deus poderoso. Não desista. Não desista. Quando eu aceitei a Cristo, junto comigo aceitaram 10 jovens em 2001. Os anos foram passando e somente eu permaneci. Os 9 se afastaram. Mas por que, irmão William? Você é melhor não. Quem prova disso não há. Quem prova Jesus não há. Deus poderoso. Quem prova o Espírito Santo não larga. Quem prova a glória de Deus, jovem, não larga. Que o teu desejo esta noite possa ser esse: Senhor, eu quero estar na tua presença todos os dias da minha